se na verdade, né, acho que tem dois pontos, né? Se confirmado que a interpretação desse caso, que as informações, que os fatos relacionados a esse caso apontam para uma rachadinha, aí o que o Janones fez não é diferente do que Jair Bolsonaro fez, ou o Flávio Bolsonaro fez, né, a família Bolsonaro fez, ou seja, uma coisa ilegal. Né? Ou seja, vai que entrar no mesmo barco que a família Bolsonaro entrou, ou que uma série de políticos no Brasil entraram, que é fazer rachadinha. Agora, o que ele está colocando? Tipo, ele está colocando, olha, não foi isso que aconteceu, e acho que deve ter haver uma investigação, haver uma avaliação completa desse áudio na íntegra, né, de todos os elementos com relação a isso, para deixar claro se houve ou não isso, se houve uma edição, se houve uma mudança, não sei o que seja. Por quê? Porque o Janones também, e aí acho que entra nesse ponto, o Janones ele acaba, desde a eleição, o Janones talvez seja a pessoa ligada ao campo do lulismo que é mais exposta do ponto de vista de mídia. Ele vai para cima, ele mexeu ajudou na estratégia de comunicação, né, com o janonismo cultural, né, inclusive de não deixar o bolsonarismo pautar, mas pautar do outro lado também. Então, se há uma pessoa no bolsonarismo que o pessoal não gosta, é o Janones. Então, eu acredito que por conta disso que ele está falando, ele falou assim, olha, o áudio não é exatamente isso, a gente precisa ouvir na íntegra. Então, que se ouçam, na verdade, os áudios, que se recolham essas provas e que se ficar constatado de que aquilo tem realmente uma característica de rachadinha, que ele seja que seja punido da mesma forma que outras pessoas que cometeram o mesmo crime deveriam ter sido punidas, né? Aí é uma questão assim. Agora, acho que tem que haver uma investigação profunda, até porque a gente vive num todo esse caldo de fake news maluco, né? Eu acho que, assim, é aquele, claro, ele tá falando do áudio todo, é toda uma conversa, mas eu acho que ele explicou aqui claramente, né, Josias? Foi uma proposta que ele fez mesmo, ele fez uma proposta para que essas pessoas ganhassem mais e esse dinheiro fosse utilizado para pagar a dívida dessas pessoas e dele mesmo. Agora tem que ver como que a justiça encara isso. Ele diz que não é ilícito, agora é moral um negócio desse, assim, é imoral, não é? Você considera o quê, Josias? Você acha que é normal? Quer dizer, eu para estar aqui hoje eu gastei uma grana para fazer esse cabelo, sei que a minha equipe aqui, gente, vamos fazer uma vaquinha para pagar, como eu estou aqui, cheguei, não sei, é justo isso? Não sei se dá para Está comparar. mal parado, né? Esse assunto está bem mal parado, Fabio. Primeiro é preciso dizer o seguinte: gente como Nicolas Ferreira, como esses bolsonaristas mais de carteirinha, né? Enquanto eles não pronunciarem meia dúzia de palavras que simbolizem algum tipo de condenação ao empreendimento da rachadinha que sustenta a família Bolsonaro desde sempre, ele não tem autoridade para falar de rachadinha. Isso não é gente que deva ser levada a sério. Do mesmo modo, o deputado Janones ele está com um problema nas mãos. Há uma gravação. Essa gravação, ele mesmo reconhece. Ó, existe a gravação. Aí ele diz, não, você está reproduzindo um trecho. Nesse trecho, claramente, ele está a dizer para pessoas que o assessoravam, você vai receber um pouco a mais e esse pouco a mais vai servir para a gente pagar a dívida de uma campanha que ele tinha feito lá, uma campanha para prefeito. Não me parece bem posta essa conversa, me parece até uma conversa meio vadia. E há um assessor, um ex-assessor, um tal de Cefas Luiz, dizendo que havia efetivamente rachadinha no gabinete do deputado Janones, em Brasília. O deputado está dizendo que está processando esse ex-auxiliar e convida todos a ouvirem o contexto da gravação, ouvirem mais de 40 minutos da gravação. Os mais de 40 minutos não apagarão este trecho, que é um trecho meio esquisito. Então, é preciso ser investigado, Fabiola. É preciso ser investigado. Não está bem posta a conversa a um assessor dizendo que havia rachadinha e o deputado está dizendo que não. Então, é preciso que o Ministério Público analise esse episódio e diga, olha, não tem, ou não encontramos aqui, o deputado está dizendo que a dívida de campanha não era apenas dele, que os ex-assessores também também eram solidários na dívida. Eu entendi que os assessores deram dinheiro e que também eles seriam ressarcidos. Até perguntei, mas esses ex-assessores estão lá no hall de doadores da campanha? Ele disse que sim. Então é preciso ir lá também no TSE ver se os assessores do Janones estão lá como doadores da campanha dele. Está tudo muito mal parado. E
é preciso que isso seja investigado. Nada que precise ser explicado dessa maneira pode ficar pairando como uma dúvida. O próprio deputado devia ter, ou deve ter, o interesse em que isso seja esclarecido, né? Não está bem posta a conversa, Fabiola. Eu achei engraçado que você usou o termo conversa vadia. Eu podia ter perguntado se ele definia dessa maneira, né? Conversa vadia. Ô, Josias, esse ponto, Josias Sakamoto, esse ponto aí sobre o mandato, que é um projeto, né? Que nem ele falou em alguns momentos. São meus amigos, eles nem eram meus funcionários. A gente, como jornalista, já cobriu tantas e tantas campanhas, a gente vê, né, como é que funciona, né, os bastidores de uma campanha. E realmente é isso. Todo mundo ajuda, aí vai apoiar, aí nananã. Até o Hugo Tozeto fala aqui no nosso chat, ele falou assim, olha, um mandato é normalmente um projeto de um grupo de pessoas, né, e que está ali junto. Quem está mais próximo a longo prazo no projeto da candidatura, acho justo, né, porque se arriscou mais, ganhar um salário maior. Essas pessoas que estão junto nesse projeto, normalmente elas vão realmente ser contratadas para participar do gabinete. Agora, como é que faz isso, Sakamoto, sem ser imoral, sem cair numa história como rachadinha? Aqui, como o Hugo fala, é certo, de repente, a pessoa que participou, ela está lá a ganhar um pouco mais, para ela poder até pagar os prejuízos do investimento que ela fez nesse projeto de eleição? Então, é natural que as pessoas que fazem parte da construção política de determinada candidatura, e aí à esquerda, isso na verdade até mais frequente do que à direita, você tem personalismos à esquerda e à direita, mas essa ideia da construção coletiva de um projeto, né, é bem comum em determinados grupos e movimentos de esquerda, e aí depois, uma vez que vai para o parlamento, esse grupo vai inteiro, né, porque vai a cabeça do grupo, que é normalmente o deputado, o vereador ou a vereadora, senador, senadora, e aí o restante vai junto porque ajudou a construir, né, isso, né? O que que acontece que aí o que que ajuda a inocular a dúvida e é natural e é saudável que seja assim, porque é um grupo político indo para lá. É melhor do que um deputado, uma deputada que se elege por uma questão personalista sozinho e vai sozinho e contrata pessoas que não têm nada a ver com toda a construção política daquele processo. Isso faz parte da democracia. O que ajuda a inocular tudo isso é transparência. É você garantir que desde o começo as pessoas tenham registrado quem ajudou na campanha eleitoral, que esteja registrado na campanha eleitoral, né, que tenha o registro lá na campanha, que tenha, ou seja, todo mundo que, na verdade, contribuiu financeiramente ou com trabalho, né, as duas coisas têm que estar lá presentes nisso, que é uma doação de tempo ou de recursos para a Justiça Eleitoral, tem que estar registrado, e mesmo nos momentos em que ele fala assim, vamos fazer uma vaquinha, o que quer que seja, tem que ter outros elementos comprovatórios de que isso não significa, na verdade, uma cobrança por parte do salário, devolução do salário, compensação passada ou futura pelo qualquer coisa que as pessoas tenham gasto. E aí volta, ele usou essa expressão de que não, aquela velha expressão, que é um tanto quanto machista, a gente sabe, mas é uma expressão usada muito, né, que não basta a mulher ser honesta, tem que parecer honesta. A ideia, eu acho que eu concordo, só que eu concordo que isso, na verdade, tem que ser, ou seja, é uma coisa que tem que se dar transparência total para, inclusive, como funciona a dinâmica interna do gabinete. E o deputado ou deputada, vereador ou vereadora eleito tem que ter 1 milhão de cuidados, né? 1 milhão de cuidados. A um representante público cabe um cuidado muito maior com as palavras do que os cidadãos comuns, né? Então, isso eu acho que faz uma diferença muito grande. Por quê? Até porque é o seguinte, suponhamos, né, que uma das situações que o Janones, ele é inocente, ele fez uma proposta esquisita que acabou não recorrendo, etc e tal, que realmente manipularam algo, que seja. Né? Mas suponhamos que seja essa a hipótese correta, que ele, né? Mesmo assim, ou seja, exatamente pela forma como as coisas foram colocadas, né? Isso permite que opositores políticos dele surfem em cima, né? Então, eu acredito que, independentemente do que aconteça, que acho que tem que ser investigada essa história, né? Acho que o próprio Janones tem interesse na investigação, mas acho que isso é um ensinamento muito interessante para políticos de direita ou de esquerda, com relação não apenas a como eles agem, mas também o que eles falam.